Queridos, nós vamos fazer algumas leituras e eu gostaria que você me acompanhasse. Abra sua Bíblia comigo, se você quiser, você pode deixar o dedo separando a passagem de Mateus capítulo 14 e também Marcos capítulo de número 4. Nós vamos começar pelo Evangelho de Marcos. Evangelho é de Jesus Cristo, né? Segundo escreveu Marcos, capítulo de número 4. E depois nós vamos para o Evangelho segundo escreveu Mateus, Evangelho de Jesus Cristo. Quem encontrou, diga amém. Quem não encontrou, diga misericórdia. Diga escola bíblica dominical, vou me matricular, não vou faltar e vai ser uma bênção para a sua vida e para a minha vida. Versículo 35 a seguir do Evangelho segundo escreveu Marcos. E naquele dia, sendo já tarde, disse-lhes: passemos para o outro lado. E eles, deixando a multidão, o levaram consigo, assim como estava no barco. E havia também com ele outros barquinhos. E levantou-se grande temporal de vento, e subiam as ondas por cima do barco, de maneira que já se enchia. E ele estava na popa, dormindo sobre uma almofada. E despertaram, dizendo-lhe: Mestre, não se te dá que pereçamos? E ele, despertando, repreendeu o vento e disse ao mar: Cala-te, aquieta-te. E o vento se aquietou, e houve grande bonança. E disse-lhes: Por que estáis tão temerosos? Como não tendes fé? E sentiram um grande temor e diziam uns aos outros: Mas quem é esse que até o vento e o mar lhe obedecem? Quem é esse? Como é que é o nome dele? Jesus. Evangelho segundo escreveu Mateus, Evangelho de Jesus Cristo, capítulo 14, versículos 22 a seguir. Diz assim: E logo ordenou Jesus que os seus discípulos entrassem no barco e fossem adiante para o outro lado, enquanto despedia a multidão. E despedida a multidão, subiu ao monte para orar à parte. E chegada já a tarde, estava ali só. E o barco estava já no meio do mar, açoitado pelas ondas, porque o vento era contrário. Mas à quarta vigília da noite, dirigiu-se Jesus para eles, andando por cima do mar, entre 3 e 6 horas da manhã. E os discípulos, vendo-o andando sobre o mar, assustaram-se, dizendo: É um fantasma, e gritaram com medo. Jesus, porém, lhes falou logo, dizendo: Tem bom ânimo, sou eu, não temais. Aleluia. E respondeu-lhe Pedro e disse: Senhor, se és tu, manda-me ir ter contigo por cima das águas. E ele disse: Vem. E Pedro, descendo do barco, andou sobre as águas para ir ter com Jesus. Mas sentindo o vento forte, teve medo e começou a ir para o fundo. Clamou dizendo: Senhor, salva-me. E logo Jesus, estendendo a mão, segurou e disse-lhe: Homem de pequena fé, por que duvidaste? E quando subiram para o barco, acalmou o vento. Então aproximaram-se os que estavam no barco e adoraram-no, dizendo: És verdadeiramente o Filho de Deus. Aleluia. Amém? Agora você vai voltar um pouquinho as páginas da sua Bíblia para Deuteronômio, capítulo de número 33. Deuteronômio, capítulo de número 33. Gênesis, Êxodo, Levítico, Deuteronômio. Deuteronômio. Nome fácil, né? A gente fala toda hora, então não tem como a gente errar. Capítulo 33, versículo 26, diz assim:
Não há outro Jesurum semelhante a Deus, que cavalga sobre os céus para a tua ajuda, e com a sua majestade sobre as mais altas nuvens. Não há outro como tu, que Jesurum, semelhante a Deus, que cavalga sobre os céus para a tua ajuda. Guardou no seu coração? Amém? Queridos, nós temos duas passagens aqui, e uma que eu gostaria de finalizar com vocês para orarmos depois. Mas vocês perceberam que nós fomos para o meio do mar, né? Que nós fomos para o lago, melhor dizendo. Ainda que conhecido como Mar da Galileia, é um lago, né? Com uma extensão de uns 10 quilômetros por uns 20, um pouco mais, um pouco menos, dependendo da ponta que você vai. Os dois episódios acontecem no mesmo lugar. Nós temos um episódio, o primeiro deles, acontecendo com um propósito, alguns detalhezinhos diferentes, e logo a seguir nós veremos algumas outras situações acontecendo. Eu vou tentar correr um pouco para que a gente tente extrair algumas lições espirituais que Deus tem ministrado ao meu coração dentro desta passagem. Se eu fosse hoje colocar um tema nessa mensagem, seria vendo, ouvindo e descendo para andar sobre as águas. Amém? Eu vou lhes dar a previsão do tempo para hoje, tá? Para quem quer sair da rotina e viver algo novo com Deus. Tempestades, vendavais e ondas fortes. Ou seja, o tempo está favorável, condições ideais para você viver o incrível de Deus hoje. Fique ligado, deixe Deus te levar neste oceano hoje. Queridos, os discípulos estão numa situação que pede que alguém os veja, que alguém os ouça e que alguém desça para socorrê-los. Isso é evidente no texto. Mas até isso acontecer, nós vamos passar por alguns detalhes. Eu gostaria de pensar com vocês sobre esses textos, que você estivesse inicialmente imaginando algumas coisas espirituais aqui. O personagem Jesus é Jesus na história e fim de papo. Depois nós temos o mar. Eu gostaria que você assemelhasse o mar à vida, ao que nós vivemos, quando nós atravessamos essa vida e passamos por momentos de mais calmaria e às vezes algumas tempestades nos pegam no meio do caminho, ou em alguns momentos do caminho. E o barco são as nossas seguranças, aquilo que temos nessa vida. Exemplo, casa, filhos, trabalho, seja lá o que for, é esse barquinho nosso onde nós estamos dentro. E as tempestades, as ondas, os ventos, são as situações difíceis que atravessamos nesse mar da vida. E nós somos agora esses discípulos dentro do barco, ok? Então nós vamos hoje pensar dentro dessa perspectiva. Quando nós olhamos a primeira passagem, rapidamente nós vimos Jesus entrando no barco com os seus discípulos e começam a navegar, a tempestade acontece, Jesus está dormindo e então os discípulos tentam alguma coisa e desesperados, pensando que vão morrer, despertam Jesus e pedem para que ele os socorra. Jesus desperta, manda se acalmar tudo e olha para eles dizendo: por que vocês ainda têm medo? Cadê a fé de vocês? E os discípulos olham um para o outro e dizem: quem é esse que até o vento e o mar lhe obedecem? No segundo episódio mudam alguns detalhes, porque nesse Jesus não vai no barco. Jesus fica para orar, manda os discípulos, e os relatos dos 3 evangelhos não mostram uma tempestade, mostram que os ventos são fortes e mostram que as ondas são fortes. Então há algumas diferenças aqui. Mas eles também não estão conseguindo progredir, eles ficam lá no meio, a uns 5, 6 quilômetros de distância e não conseguem progredir. Lá pela madrugada, Jesus inusitadamente resolve ir se encontrar com eles. Chega andando sobre as águas. Então os discípulos, com medo, já cansados, começam a ver coisas
e Jesus os acalma, dizendo: não temam, sou eu. E Pedro então ousadamente disse: és tu, manda-me ir ter por cima das águas. Pedro desce do barco, começa a andar pelas águas, mas ele não suporta aquele momento quando ele começa a olhar para os ventos e ele começa a afundar. Jesus o socorre, entra para dentro do barco e eles, maravilhados, dizem: verdadeiramente, ele é o Filho de Deus. Em resumo, é um pouco disso que vocês viram nas duas passagens. Quais são os detalhes que eu gostaria que nós nessa noite pudéssemos deixar a palavra de Deus ministrar ao nosso coração? O primeiro detalhe, queridos, eu queria que você gravasse que com a bênção e estando em Deus, também podemos, ou muitas vezes somos provados. Você sabia disso? Estando com a bênção comigo, na direção de Deus, obedecendo a Deus, eu também posso passar por dificuldades. Você pode se surpreender, mas no meio desta crise tem gente ganhando muito livramento de Deus, mas tem muita gente fiel passando por necessidades. E aqui nós olhamos no texto como no primeiro episódio Jesus está dentro do barco e a tempestade acontece. No segundo episódio, Jesus manda que eles vão, e eles vão sob uma ordem. Eles estão obedecendo a Jesus, na direção de Jesus, cumprindo o que Jesus mandou eles fazer. Mas também as ondas e os ventos batem sobre a vida deles. Então, queridos, a presença de Jesus e obedecê-lo não significa dizer que nunca teremos dificuldades. Nós também precisamos entender que mesmo com Jesus e obedecendo a Ele, nós passaremos por problemas. E com Ele e obedecendo a Ele, dificuldades acontecem. Como nós já falamos também, pessoas estão passando por crises e por momentos difíceis. Então, qual é a diferença fundamental em tudo isso? É saber que o crente fiel, o cristão, aquele que serve a Deus e está em obediência, ele tem paz em meio à guerra e tem a certeza que sua fé está bem depositada em Deus. Aleluia! A diferença fundamental é que, estando obedecendo a Ele, vivendo nele, nós só iremos até onde Deus quer que nós estejamos. Nós não estaremos em outro lugar, mas estaremos aonde Ele planejou para a nossa vida e para a nossa história. Estando sobre os ditames de Deus, nós podemos ficar tranquilos, queridos, que quando Ele der uma palavra, que quando Ele ordenar, ou quando Ele resolver agir, queridos, não importa a fúria de nada, não importa o tamanho do problema, não importa o tamanho do milagre que você precisa, operando Ele, ninguém pode impedir. Aleluia! Se você está diante desta verdade, querido, está obedecendo a Ele e está com Ele na sua vida, então tenha a segurança e a certeza que este processo só irá até aonde Ele marcou o ponto final, e o ponto final é dele. Aleluia! Por isso que nós precisamos entender João capítulo 16, versículo 33. Tenho-vos dito isso, para que em mim tenhais paz. No mundo tereis aflição, mas tenha bom ânimo, porque eu venci o mundo. Aleluia! Essa é a segurança que Ele nos dá. Ele disse: tenha bom ânimo, enfrente tudo isso sabendo que Ele está contigo. Dormindo ou à distância, Ele está contigo. Reagindo de maneiras diferentes, Ele é contigo. Amém, queridos? Não confunda situações momentâneas com final. Cuidado. Tem muita gente que está passando uma circunstância e está pensando que é o fim e que não vai conseguir sair disso. Calma. Olhe para o texto. Não confunda momentos passageiros que todos estamos sujeitos com as conquistas eternas que são incomparáveis e intocáveis. Cuidado! Pode balançar o mar, pode bater os ventos contrários, podem bater ondas fortes, pode ser uma noite escura,
mas nada disso é sinal de que Jesus não esteja no controle da sua vida. Aleluia. Essa tempestade, esse vento forte, querido, essas ondas violentas não significam o fim. Continue crendo, continue sabendo aonde você depositou a sua fé. Salmos 30:5 diz assim: o choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã. Aleluia. Então, queridos, a primeira lição é: nós podemos ser provados, ainda que Deus esteja conosco. Não saia pensando que está em pecado e que está tudo acabado. Continue crendo, continue firme, obedecendo ao Senhor e sabendo que Ele reina contigo. Em segundo lugar, queridos, do dia bom ao dia mau, em apenas um estalo. De um momento bom para outro, eles entram no barco e, de repente, a tempestade vem. De repente. Não é anunciado, eles não estão preparados para isso, eles ouviram apenas uma voz e foram na direção dessa voz ou desta orientação divina. E de repente, uma tempestade vem, queridos. Tempestades, ventos e ondas podem causar algo, queridos. Mas esses fenômenos que estão sendo causados não têm propósito de apagar a sua fé. Espere um pouquinho. Já já você vai entender por que do nada isso começou a acontecer na sua vida. E é aqui que nós teremos um convite nessa mensagem, para aqueles que estiverem entendendo aquilo que Deus está te convidando. O que é mais importante, queridos, é entender que Jesus está presente, indiferente do que está acontecendo. Você consegue confiar nisso? Você consegue entender isso? Dá para olhar para o teu problema e ficar tranquilo no meio desse barco? Quem sabe acompanhar Jesus nesse sono, pegar a sua almofada também e falar: quer saber de uma? Ele está dormindo, eu também vou dormir. É difícil, mas essa paz, querido, só procede dele, não tem outro jeito. Está encanado nele, e só pode vir dele, e eu preciso estar ligado nele. Aleluia. João 13, versículo 7, ele diz que aquilo que ele estava fazendo para os discípulos, naquele momento eles não poderiam entender, mas lá na frente eles iriam entender. Calma, começou uma tempestade? Espera um pouquinho, não se desespere, não fique aí achando que está em pecado, que está tudo acabado, chegou o teu fim. Calma, espera um pouquinho. Ele está no controle da sua vida e da sua história. Você não entregou a sua vida para Ele? Então espera um pouco. Vamos ver como é que vai terminar esse episódio. Em terceiro lugar, queridos, Jesus sabe o que está acontecendo. Aleluia. Isso aqui é inacreditável, porque se nós olharmos Marcos capítulo 6, versículo 48, diz assim: ele viu os discípulos remando com dificuldade. Só que esta passagem de Marcos está falando que ele ficou sozinho orando. Como que ele viu? Como que ele vê? Algumas informações são básicas. Encontrar um barco no meio, ainda que seja um lago, nós estamos falando em 10 quilômetros por 20 quilômetros. É uma distância considerável. É praticamente 10 quilômetros, dá mais ou menos daqui no aeroporto, para vocês terem uma base. E o dobro disso é 20, obviamente. Não é muito fácil num terreno dessas proporções encontrar alguma coisa, ainda mais no mar bravio, que joga para tudo que é lado. Mas Jesus sabe aonde eles estão. Jesus viu que eles estavam remando com dificuldade, aleluia. Sabe, Jesus, ainda que Ele mandou eles, está tudo sob controle, Ele continua olhando. Não é porque Ele está orando lá. E ao contrário, queridos, é aí a grandeza. Jesus pode estar enviando, mas Ele continua intercedendo. Ele pode estar enviando, mas Ele não está abandonando. Ele não está deixando sozinho, não. Ele está sozinho, mas Ele não deixou sozinho. Ele continua lá, porque sabia o que aconteceria no meio daquele mar, no meio daquele lago, aleluia.
Sentir a presença dele mesmo à distância já é uma questão de comunhão. É uma questão de pessoas que têm experiência. Este é o segundo episódio da tempestade. Esse é o segundo episódio onde eles estão vivendo a tempestade. Eles deveriam estar mais acostumados com essa tempestade. Mas eles continuam remando e não tendo êxito. Será que estamos falando com alguém aqui? Você está remando e parece que a coisa não sai do lugar? Eu tenho recebido algumas ligações, às vezes, de pessoas que têm vindo no culto Almoço com Deus. E tem um rapaz, que eu acho que é a segunda vez que ele me liga. Ele disse: olha, eu tenho passado algumas dificuldades na minha vida comercial, ao ponto de que os negócios estão para sair e não saem. Eu vou lá, dá tudo certo, tal, a coisa tá para acontecer e não sai. Eu estou há não sei quanto tempo sem vender. Parece que eu entrei em algum lugar, eu não sei o que está acontecendo, eu estou patinando. Às vezes nós não compreendemos mesmo, mas nós precisamos confiar que a nossa vida está nas mãos dele. E se está nas mãos dele, você está bem guardado. Aleluia. Jesus sabe onde estamos, Jesus sabe o que estamos passando, Jesus está vendo o que está acontecendo. E agora, queridos, isso é um pano de fundo para chegar aonde eu gostaria de me deter um pouco mais conosco aqui. O quinto episódio, eu vejo oportunidade versus rotina. Eles já tinham passado por uma tempestade, Jesus já tinha feito um milagre, e agora eles estão na segunda tempestade. Segunda tempestade, coisas diferentes estão acontecendo. Tempestade, vendaval, chame como você quiser. O texto não nos diz que é uma tempestade, mas dá indícios de que é uma tempestade. O certo é que o problema no mar é o mesmo. Eles não conseguem progredir, estão sofrendo com as ondas e com os ventos e não conseguem ir para lugar nenhum. Jesus então vai até o encontro deles, porque sabe onde eles estão exatamente naquele mar. Jesus está vindo de uma forma inusitada, como eles nunca imaginaram, andando por cima do mar. Jesus está vindo andando por cima do mar, eles se assustam, e no meio dos problemas, às vezes a gente está tão atolado com problemas, queridos, e tão cansado, é noite, e a gente não consegue ter um discernimento da situação. Eles já estavam vendo fantasma, já estavam acreditando em fantasma ali, tal era o cansaço, tal era a noite escura que eles estavam vivendo, estavam acreditando em possibilidades remotas. Será que eu não estou falando com alguém que também no meio deste vendaval que você está passando, já está começando a dar crédito à derrota, enquanto Deus não decretou nada ainda, e é apenas um processo na sua vida? Porém, queridos, dentro daquele barco, Jesus os acalma dizendo: não temais, sou eu. E aí, parece que a calmaria entrou dentro do barco. O texto não diz que eles continuaram apavorados. Não sei se eu tenho 12 discípulos lá, mas eu tenho discípulos lá dentro. Provavelmente os 12 estão lá dentro, mas um resolve tomar uma atitude diferente. E eu sei que muitas vezes nós olhamos para o texto e vamos ficar com o final do texto, aonde ele se afoga, quase se afoga, né? Se afunda. Mas a grandiosidade do texto está quando Jesus diz: não temas, sou eu. Um diz: se és tu, manda eu ir ter contigo por cima das águas. Aleluia. Dá para pensar o que é isso, queridos? Dá para a gente navegar um pouquinho. Vamos pegar essa prancha agora de Pedrão, vamos dar uma surfada também aqui, queridos. Nem com prancha eu desceria dali para começar a conversa. Mal me viro bato meus braços ali em algum lugar. Imagina no meio do mar, não. Às vezes eu pego ali alguma boia, alguma coisa, vou um pouquinho até ali e já volto, mas nem me vejo numa possibilidade dessas. Ondas fortes, o barco não está aguentando, mas ele vê uma possibilidade. Sabe o que Pedro vê na dificuldade? Oportunidade. Sabe o que Pedro está vendo agora? Algo novo para a sua vida. Não vai ser só mais um culto, não.
Ah, não vai ser só mais um louvor, não. Não vai ser só mais um acalma-te vento, aquieta-te vento, acalma-te mar. Não vai ser só mais um milagre, não. Eu quero viver algo agora, uma experiência nova com Deus. Eu preciso aproveitar esse momento de crise e experimentar algo novo de Deus. Aleluia. Você já percebeu que as maiores e melhores experiências nossas acontecem na crise? Porque no problema, querido, eu não sei vocês, mas eu tenho que orar mais. Eu tenho que jejuar mais. Eu tenho que às vezes até me entregar mais. Eu começo a voltar lá atrás e falar: Senhor, eu estou em pecado, eu deixei de fazer, eu estou em dívida, eu vou melhorar. E começo a buscar mais comunhão. Mas por que tem que ser na crise? Por que o problema tem que vir muitas vezes? Para que a gente perceba que Deus tem uma cachoeira de oportunidades derramando para as nossas vidas. Pedro olha aquilo, e alguma coisa o cega, e ele não consegue mais ver as forças do vento, e nem tampouco aquelas ondas. O que ele vê é uma oportunidade. Ele está andando sobre as águas. Se é tu, eu nunca, assim, eu começo a imaginar Pedro pensando talvez assim: eu nunca vi isso acontecer, nunca ninguém me falou, isso é surreal o que eu vou pedir agora, mas quer saber de uma, eu não estou nem aí. Ei, se é tu, manda-me ir ter contigo. Sabe o que Pedro está falando, querido? Eu sei quem é o Senhor, e eu sei do seu poder e da sua autoridade. Eu conheço o teu senhorio, eu conheço a tua glória, e conheço tanto que estou disposto a colocar o pé para fora desse barco, renunciar o que for preciso, pagar o preço que for preciso, mas viver uma experiência nova contigo. Aleluia. Você consegue entender isso, queridos? O que Pedro está dizendo para nós é: eu pago o preço que for preciso para sair daqui com uma experiência marcante na minha vida. Só 2 pessoas andaram sobre as águas, e como homem, só um, porque o outro era o Filho de Deus, Pedro e Jesus. Ninguém nunca experimentou o que ele experimentou, porque ele ousou, no meio daquele vendaval, ousar algo novo com Deus. Aleluia. Eu não sei quanto tempo que você tem de crente, eu nem sei qual o intensivo que Deus já te colocou nessa vida, mas eu tenho uma boa nova do céu para a sua vida. Deus tem coisas novas para a sua vida e para o seu ministério. Há renovo de Deus disponível para você hoje aqui. Se quem sabe há sonhos espirituais que estão enterrados, se quem sabe você já sonhou mais, se quem sabe você já planejou mais as coisas com Deus, alguma coisa te deixou mais frio, há de Deus hoje uma oportunidade se abrindo, e quem sabe Ele já está dizendo: vem, 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 entra, sai desse barco e experimenta algo novo. Aleluia. Mas pode ser só mais um culto, pode ser só mais uma viagem. Para os outros discípulos foi apenas mais um. Saíram maravilhados, disseram: nossa, ele é o Filho de Deus. Mas um não. Um deles, querido, se és tu, Senhor. Se és tu, quem sabe na tua família todo mundo vai apenas passar pela vitória, mas você pode ser a marca para a tua família e para a tua história. No lugar onde você está, na empresa onde você está, onde você estuda, Deus, através da sua vida, vai marcar aquele ambiente, vai marcar aquele lugar, e muitos dirão como no final: agora eu sei quem é o Filho de Deus. Aleluia! Oh, aleluia! Queridos, sabe o que eu aprendo com Pedro? Que quem quer, querido, enfrenta tudo. Quem quer, enfrenta. Esse negócio de não, eu estou cansado, esse negócio de não, culto a semana inteira, não, esse negócio, de novo, ei, Pedro não entra nessa, mas de jeito nenhum. Pedro está cansado como os demais,
ele também remou como todo mundo, ele está exausto como todo mundo, ele está, quem sabe, vendo fantasma como todo mundo, mas quando ele ouve a voz de Jesus, querido, é o suficiente para o interruptor da fé ser ligado na vida dele, ele ver uma possibilidade nova, reagir com a fé dentro dele, e a possibilidade de algo especial brotou no coração dele, a oportunidade da minha vida, eu vou andar sobre as águas, aleluia. Eu não sei você, eu não desceria daquele barco, mas Pedro me ensina: desça. Se é ele, há um convite dele dizendo: vem para uma experiência nova, experimenta algo novo de Deus. Você não está passando por isso à toa, essa chuva não é à toa, essas ondas não são à toa, tudo isso que está acontecendo não é fruto do fenômeno da natureza. Chover, chove todo dia, onda tem todo dia. Não, meu querido, ou você encara as coisas com a naturalidade desse mundo, ou você vive o sobrenatural como Pedro. Para todo mundo é mais uma chuva, é mais uma travessia difícil como outras. Para Pedro é uma oportunidade se abrindo, uma porta me convidando para que eu experimente algo novo, aleluia. Queridos, para finalizar, sabe o que eu aprendo também com Pedro? Que mesmo quando nós falhamos na fé, Jesus permanece fiel. Sabe que às vezes essas ondas assim, elas dão, os ventos às vezes nos fazem afundar, e quem sabe nós carregamos alguma coisa chamada culpa aqui dentro, e a gente começa a afundar, e a gente acha que a gente tem mais é que morrer. Não tem mais jeito para mim, realmente eu sou um pecador, realmente eu não mereço, realmente não dá. Pedro não perde os olhos de Jesus e grita: socorre-me, Senhor. Olha, eu tenho no mínimo 3 perguntas aqui que eu não tenho resposta. A primeira delas, nós estamos falando em quase 5 quilômetros que eles estão no meio do mar. Como é que Jesus chegou nesses 5 quilômetros? Como é que ele foi até lá? Porque andando ou correndo, como ele sincronizou isso para chegar exatamente naquele horário no meio do mar? Como Jesus os achou tão facilmente? E a terceira, como Jesus socorreu Pedro tão imediatamente? Porque o texto diz que imediatamente Jesus o socorreu, aleluia. Imediatamente Jesus lhe deu a mão, ele puxou. Aí, queridos, é que eu aprendo com Cânticos capítulo 2, versículo 8. É a voz do meu amado, eis que ele vem, indo imediatamente ao teu socorro, como propõe a letra desse louvor, e como foram os textos aqui. Eu já fiz isso e eu te confesso que uma vez eu estava andando de carro, tive que parar o carro, porque a glória começou a inundar o carro. Imagine agora o Senhor correndo sobre os montes em teu socorro, cavalgando sobre as nuvens em teu socorro. Ei, você consegue imaginar isso? É Deus indo direto a teu socorro, vendo o que você está precisando. Ele vê, queridos, o que você está passando. Ele ouviu o teu gemido, quem sabe, o que você está gritando. E aí, querido, Ele desce para socorrer. Aí não tem monte, aí não tem caminho, aí não tem distância, aí não tem nada que interrompa. Ele chega até o destino, aleluia. Feche teus olhos, querido, enquanto eles estarão soltando lá na mídia. Eu gostaria que você pensasse nisso. Mais do que isso, se você quer viver algo que foi proposto aqui, há uma tempestade, há um vento e há ondas, o tempo está favorável para um incrível de Deus hoje na sua vida. Se você entendeu, saia do seu lugar e venha até aqui à frente. Nós estaremos orando. Ei, nós vamos orar por coisas espirituais diferenciadas. Eu sei que você também quer milagres materiais,
Nós até oraremos por isso também, mas nesse primeiro momento é por experiências espirituais. Se quem sabe você há muito tempo já não fala mais em língua estranha, está precisando de um renovo, ou se você está precisando dos dons espirituais, pedindo a Deus os dons espirituais, ou quer viver algo novo com Deus, saia do seu lugar para experimentar algo novo da parte de Deus. Por que não dizer que os encontros com Deus acontecem a todo momento e a toda hora? Basta apenas ter um coração de fé, que acredite que hoje não é apenas mais um culto, não é apenas mais uma sexta-feira. Há possibilidades aqui, são possibilidades infindas, desde que eu venha crendo, desde que eu me aproxime crendo, desde que eu chegue crendo, desde que eu entenda que é Jesus te convidando, e você dizendo para Ele: se é Tu, Senhor, então me manda ir por cima dessas águas. E essas águas que nós estamos falando aqui, Ele vai passar por cima desses problemas, Ele está vindo por cima desses problemas, e te convidando para você andar por cima desses problemas também, aleluia. Quem é tu como Jesurum, semelhante a Deus que cavalga sobre os céus para a tua ajuda, aleluia. Sinta Ele cavalgando aqui neste momento, para quem sabe te dar renovo, para quem sabe te dar uma experiência espiritual. Mas creia, você entra com a fé e Deus entra com a resposta. Aleluia. Oh Espírito de Deus, Espírito de Deus, este momento e este lugar é teu, Senhor. Aleluia, aleluia. Vem saltando sobre os montes, Aleluia. de Jerusalém. Aleluia. Espírito de Deus, tua noiva apaixonada, te esperando para dançar. Yeshua, Jesus o Messias. Sinta o socorro dele, sinta Ele vindo em teu favor, sinta Ele te dando uma oportunidade nessa noite, sinta Ele te convidando para uma experiência especial. Sinta a unção, sinta a graça, sinta o Espírito neste lugar, sinta Ele te tocar nesta noite. Você pode sair daqui com uma experiência única e marcante. Deixa Ele te tocar, deixa Ele te encher, deixa Ele fazer o que Ele quiser fazer. O poder é dEle, a glória é dEle, a vontade é dEle, a unção é dEle, o Espírito é dEle, a graça é dEle. Deixa Ele fazer, você entra apenas acreditando, e Ele entra cooperando, Ele entra renovando, Ele entra batizando, Ele entra curando, Ele entra salvando, Ele entra tocando, aleluia. Oh, Senhor, vai passando nesse lugar, Senhor, aonde há um coração, Senhor, pedindo por experiências novas, aonde há um coração pedindo por algo novo na sua vida espiritual, Pai. Quem sabe alguém que já há um bom tempo, Senhor, sentia mais o Teu chamado, o Teu desejo, o Teu querer. Quem sabe alguém que tinha sonhos maiores contigo, mas os ventos dessa vida, as ondas dessa vida, os problemas dessa vida, as coisas dessa vida, Senhor, e de alguma maneira, Senhor, interromperam, pararam, bloquearam, ou até mesmo estão atrapalhando, Pai. Mas em nome de Jesus agora, Senhor, eu oro pela Tua igreja e todos aqueles que querem algo novo, Senhor, de Ti.
Toca neste lugar, toca neste lugar, toca neste lugar, toca neste lugar, Senhor, marcando a história, que possa ser a partir de hoje, Pai, assim como dispensaste a Pedro, Senhor, uma experiência nova. Se quem sabe é em evangelismo, Senhor, que seja evangelizando. Se quem sabe é em missões, se quem sabe, Senhor, é abençoando por cura outras vidas, se quem sabe é pregando a Tua palavra, se quem sabe é adorando o Teu nome, louvando o Teu nome, se quem sabe, Senhor, é ministrando, seja como for, Pai. Nós te pedimos, Senhor, experiências, Senhor, e coisas que venham do céu para a nossa vida, que não haja mornidão, que não haja, Senhor, apenas um ritual, mas que possamos viver algo novo contigo todos os dias, que possamos estar acreditando todos os dias, vivendo uma experiência, Senhor, marcante na nossa vida. Toca neste lugar para a glória do Teu nome. Espírito de Deus. Amém, querido? Agora olha aqui para mim. Você crê? A partir do momento que nós entramos, você faz tudo aqui acontece pela fé. E na disposição da fé, você vai usar a sua fé agora. De preferência, homem com homem, mulher com mulher. Procure alguém do seu lado e você vai abençoar essa pessoa agora. Você vai abençoar com toda sorte de bênção. Se quem sabe você quer orar para que Deus encha ela do Espírito Santo, ore agora aí. Ore para que Deus capacite esta pessoa. Ore para que Deus levante o ministério desta pessoa. Ore para que Deus dê experiências espirituais a esta pessoa. Ore para que Deus avive essa pessoa. Ore para que os sonhos de Deus se concretizem na vida desta pessoa. Ore para que haja batismo, que haja renovo, para que haja cura. Ore para que Deus tome com poder, com autoridade, com graça, com unção. É Deus usando as tuas mãos agora, é Deus usando os teus lábios agora, é você experimentando algo novo agora. Quem sabe, se houver uma doença, ore agora para que Deus abençoe, trazendo cura, trazendo algo novo nesta vida, em nome de Jesus. O Espírito de Deus vai passando, vai tomando, Senhor, agora cada mão, cada lábio que está sendo usado pelo Senhor, Pai, seja o que estiver impedido agora, toca, 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 Senhor, de uma forma sobrenatural. Nós queremos e vivemos, Senhor, na expectativa do sobrenatural, Pai, e Tu és o mesmo, então não mudou, Pai, continua usando, continua abençoando, continua tocando. Aleluia, glória a Deus. Você crê, querido, que as promessas de Deus irão se cumprir na sua vida? Você crê?
Sabe o que mais me impacta nesse texto? Qual era o maior problema dos discípulos? Eram as tempestades. E se você observar o texto, aquilo que mais causava medo nos discípulos estava debaixo dos pés de Jesus. Jesus usou a tempestade para chegar até os discípulos. Jesus está usando o seu problema, a sua luta, a tempestade que você está enfrentando para chegar até você hoje. Assim diz o Senhor: eu ouvi, eu desci para te socorrer nessa noite. Amém? Você crê? Então aplauda o Senhor, querido. Aleluia! Senhor, em nome de Jesus, obrigado por essa palavra profética, essa palavra do Senhor para a nossa vida nessa noite. Senhor, nós saímos daqui fortalecidos. Senhor, nós queremos ser ousados como Pedro. Senhor, o que mais me encanta em Pedro é que Pedro não andou só uma vez, ele anda 2 vezes, ele vai até o Senhor, depois ele volta com o Senhor. Deus, nós queremos declarar, nós queremos profetizar que nós teremos experiências tremendas com o Senhor. A nossa tempestade nos levará a andar com o Senhor. Senhor, nós andaremos com o Senhor, nós veremos, Senhor, o milagre, nós veremos o sobrenatural da nossa vida. Senhor, nós cremos que a luta que nós estamos vivendo é um tempo de oportunidade, de termos experiências grandes e profundas com o Senhor. Nós queremos declarar que essa semana será uma semana de bênção. Essa semana será uma semana que, mesmo em momentos em que nós acharmos que nós vamos afundar, nós estenderemos as nossas mãos e teremos a certeza de que o Senhor está perto de nós, e o Senhor nos erguerá e nos dirá: meu filho, não temas, eu estou com você. Senhor, a tua palavra diz que entrando ambos no barco, o mar se acalmou. Senhor, entre conosco no nosso barco. Senhor, se o problema está lá na nossa casa, entre conosco. Se o problema está dentro de nós, Senhor, toque nós, Senhor. Meu Deus, não importa onde esteja o problema, não importa onde esteja a tempestade, a tua presença acalma qualquer tipo de tempestade. E nós cremos que é só um tempo. O vento vai parar, o vento vai passar. Senhor, alguém disse: eu nunca vi mar ouvir, mar não tem ouvido. A gente já ouviu dizer que mar tem braços, Senhor, mas ouvido mar não tem. E o Senhor se coloca de pé e diz: mar, aquieta-te. E o mar se aquieta. Tempestade, aquieta-te. E ela aquieta-te, Senhor. O mar ouve a tua voz. Hoje, Senhor, dê uma ordem à nossa tempestade. Ei, tempestade, aquieta-te. Nós tomamos posse dessa promessa. Pode não ser hoje, pode não ser agora, pode não ser amanhã, mas uma certeza nós temos: onde o Senhor está nos vendo, e o Senhor virá para nos socorrer. Em nome de Jesus, amém e amém. Senhor, que nessa noite o Senhor nos abençoe, o Senhor nos guarde, o Senhor faça, Senhor, resplandecer o teu rosto sobre cada pessoa que está aqui, sobre cada visitante que está nos visitando, sobre cada pessoa que está na internet. Deus, resplandeça, traga brilho do Senhor, traga a luz do Senhor sobre nós, e onde quer que formos, onde quer que pisarmos os nossos pés, haverá paz por causa da tua presença, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Aleluias, querido. Pode aplaudir o Senhor. Deus te abençoe. Vá debaixo da graça e da bênção do Senhor, de cabeça erguida, tendo a certeza que o Senhor está indo ao seu encontro. Amém? Amém.